Bruxas. As pessoas estão de fato preparadas para essa conversa? Eu acho que no mundo que a gente se encontra hoje, falar sobre bruxa, sobre bruxaria natural, virou algo mais comum. Hoje as pessoas já não se assustam, não tem aquele impacto que alguns anos atrás elas tinham quando a gente se nomeava bruxa, quando a gente falava de fato de bruxaria natural. Isso vem acontecendo por conta do número de pessoas, do número de mulheres que vem se posicionando dessa forma. De fato, quando a gente assume essa conexão com os nossos ancestrais, com a nossa essência, fica muito mais fácil a gente falar de bruxaria e se assumir sim como bruxa. Hoje eu venho conversar com vocês sobre o que é ser bruxa, quais são essas perspectivas que as pessoas têm diante das famosas bruxas modernas. É esse assunto que eu quero conversar com vocês hoje. Então, se tiver algum bruxinho, alguma bruxinha participando e me escutando nesse vídeo, deixe seu comentário, agregue, vamos abrir um espaço aqui para que a gente converse e coloque essa pauta cada vez mais em discussão, cada vez mais em evidência. Então, vou começar contando um pouco da minha história, né? Porque o nome do meu canal é A Bruxa que Parece Fada e muitas pessoas me perguntam sobre o porquê esse canal tem esse nome. Bom, vou explicar para vocês que sim, eu sempre me considerei uma bruxa de essência, sabe? Sabe, né? Você que tá aí me escutando com certeza já deve ter tido essa percepção alguma vez na sua vida. Aquela vozinha que a gente escuta, que hoje a gente sabe muito bem que é associada à nossa intuição e às possibilidades, o quanto a gente se possibilita entrar em contato cada vez mais com as energias do universo e principalmente da natureza. Eu sou uma bruxa verde, eu sou muito conectada com a natureza e eu sempre fui. Só que por muito tempo, por eu ter nascido numa cidade grande, eu tinha uma dificuldade maior de encontrar e de me perceber nesse caminho. Quando a gente vive numa cidade grande como São Paulo, o que menos a gente tem contato é com a natureza. Na verdade, isso é uma questão de percepção também, porque São Paulo tem árvores e tem ruas muito lindas, basta com que a gente comece a olhar a cidade de uma outra perspectiva. E quando eu comecei nesse meu caminho energético, comecei a entender várias das percepções que eu já tinha, que já reverberavam dentro de mim, ficou muito mais fácil viver em São Paulo e me conectar sim com a árvore que eu tenho em frente à minha casa, com os parques e com as cidades que são bem próximas a São Paulo, capital, no qual me possibilitam esse contato maior com a natureza. Bom, tudo isso para explicar o nome do canal. Bruxa que Parece Fada surgiu por isso, por eu sempre me sentir uma bruxinha. E muito disso veio por eu ter nascido no dia 31 de outubro, né? Conhecido aqui no Brasil como o Dia das Bruxas. Então, assim, desde muito novinha eu sempre escutei isso, de uma forma bem pejorativa, diga-se de passagem. Ah, você é uma bruxa, você é isso, você é aquilo. E diferente do que pode ter acontecido com outras pessoas que nasceram nessa data, eu nunca me incomodei. Pelo contrário, eu sempre achei incrível fazer aniversário no Dia das Bruxas e assim, perdi as contas de quantas vezes eu quis comemorar o meu aniversário com esse tema em evidência. Então eu sempre tive um orgulho muito grande de nascer sobre a energia desse dia e de ser lembrada como uma bruxinha. E quando eu comecei a entender toda essa conexão e trouxe isso para minha vida de uma forma prática, porque hoje eu trabalho com terapias naturais, eu mudei até de profissão. Eu deixei a profissão que eu tinha, me graduado e comecei a estudar cada vez mais as terapias integrativas. Hoje eu trabalho com terapias integrativas, todas as terapias naturais que me colocam numa possibilidade muito grande de conexão com tudo que eu acredito relacionado à natureza. E isso é o mais incrível, porque hoje eu vivo da minha verdade de fato. Bom, e aí, para continuar explicando um pouquinho sobre o nome do canal, eu resolvi colocar A Bruxa que Parece Fada para trazer um pouco essa questão em debate em relação à forma pejorativa que a gente tem de ver as bruxas, né? As bruxas, elas são sempre colocadas como ruins, bruxa má, e na verdade essa questão do bom e do ruim não é algo que é relacionado a bruxas. O bom e o ruim, ele faz parte da nossa sociedade, independente da pessoa se intitular, se sentir bruxa ou
Não. Então eu coloquei esse nome, A Bruxa que Parece Fada, para trazer realmente essa discussão à tona. Por quê? Porque o estereótipo que a gente tem de bruxa é aquela velhinha, né, bem curvadinha, bem com cara de ruim, naquele estereótipo das histórias, dos contos de fadas, que vai sim proporcionar algo que não seja tão bom. E aí, né, eu não tenho esse estereótipo, né, sou um pouco mais jovem do que as bruxas que a gente vê aí nas histórias, né, e sempre tive a minha imagem associada, falando assim, de uma forma... Por exemplo, vamos trazer para um fato do nosso cotidiano, né? Se eu precisasse participar de uma festa fantasia, por exemplo, as pessoas sempre sugestionam umas fantasias mais fofinhas, digamos assim, né? Que se enquadram nesse padrão do fada, né? Fada passa aquela imagem doce, aquela imagem calma, né? Aquela imagem leve. Então, para brincar com esses estereótipos, me colocando num estereótipo mais leve diante de tudo que eu pratico hoje, da forma que eu me posiciono e que as pessoas me enxergam, eu fiz essa brincadeira da bruxa que parece fada, porque no estereótipo comum, né? Eu acho que as pessoas me viriam primeiro numa posição de fadinha do que numa posição de bruxa. E assim, eu coloco até na minha bio do Insta, se vocês me seguirem por lá, @a bruxa que parece fada, que bruxas e fadas não são tão diferentes assim. Porque na verdade, as fadas e as bruxas, elas super se comunicam de uma forma muito intensa. Eu tenho uma conexão muito grande com as fadas, elas estão sempre presentes em vários dos rituais, em várias das minhas meditações, e a energia, a possibilidade que a gente tem de se conectar com uma fadinha vem muito dessa essência bruxal, dessa essência da bruxa verde, que é se conectar nada mais, nada menos do que com as forças, com os elementais e com os elementos da natureza. Bom, acabei falando demais, mas puxei esse assunto aqui porque é algo realmente que eu quero saber de vocês. E aí, eu vou pedir para que vocês sintam-se à vontade para comentar, para abrir discussões e para que a gente possa abrir um canal aqui para conversar sobre essas questões que eu levantei hoje, qualquer outras questões que vocês tenham vontade de falar, porque aí eu vou gravando vídeos e a gente vai se conectando cada vez mais aqui no YouTube e também no meu perfil no Insta. Então, vou encerrar por aqui, vou deixar essa discussão aberta. Quem sabe nesse espaço vocês não podem se apresentar, falar um pouco de vocês, pra gente ir trocando ideias, se conhecendo cada vez mais. Vou finalizar da forma que eu deveria ter começado. Sejam bem-vindos ao meu canal, A Bruxa que Parece Fada.